Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe. Chico Xavier combatia com veemência o elitismo, fosse através de suas palavras, em suas entrevistas, fosse principalmente através de sua própria vida. Chico psicografou a maior parte de suas obras no meio do povo, como ontem à noite aqui pudemos constatar, recebendo uma mensagem psicofônica de André Luiz, no grupo espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, e a locomotiva apitando, provocando ruído. No entanto, a mensagem sendo transmitida com a mesma limpidez e com a mesma fidelidade. Por bondade de amigos que nos convidam, temos percorrido boa parte do Brasil, realizando palestras, seminários, às vezes participando até de congressos, embora eu me classifique como espírita de centro espírita, mas não se fala que a obra de Chico Xavier é o complemento natural da codificação. Mas não se fala que a obra de Chico Xavier atualizou a codificação. E não se fala que a obra de Chico Xavier veio colocar a codificação de paralelo às conquistas da ciência contemporânea. Ontem à noite, a nossa querida doutora Marlene apresentou um estudo interessantíssimo sobre as antecipações científicas constantes nas obras de André Luiz e de Emmanuel. Muitos dizem assim: quem foi Emmanuel? Chegam a dizer um padre jesuíta, o padre Manuel da Nóbrega. Não tem tino espiritual para entenderem que Emmanuel também foi médium, porque as obras filtradas por Chico Xavier também foram filtradas pelo próprio Emmanuel, porque o conteúdo das obras de Chico Xavier promanam da esfera crística. André Luiz é um pseudônimo, Calderaro é outro, Aulus é outro, Aniceto é outro. Todos eles foram contemporâneos de Allan Kardec, no corpo e fora do corpo, integrantes da falange do espírito da verdade. Geraldinho fez um apelo, eu faço outro: que nós incrementemos o estudo das obras de Chico Xavier nos centros espíritas. Mas não somente para grupos fechados e elitistas. As obras de Chico Xavier têm que ser estudadas nas reuniões públicas. Talvez alguém esteja a pensar: como é possível? Eu vou deixar a modéstia de lado. Venham a Uberaba e eu lhes ensino. Não é difícil. Venham e eu lhes mostrarei como há 30 anos estamos estudando, numa reunião pública com 200 a 300 pessoas,
As obras de André Luiz desde nosso lar, capítulo a capítulo, parágrafo a parágrafo, extraindo a essência. Eu tenho lido muitos jornais espíritas. No máximo, transcrevem uma mensagem de Emmanuel, talvez por desencargo de consciência. No máximo, transcrevem uma mensagem de André Luiz. Raro um artigo com substância. Não se trata de divinizar a figura super-humana de Chico Xavier, buscando Nietzsche e vendo em Chico Xavier o protótipo, como disse o doutor Flávio, como escreveu Herculano Pires, o homem do futuro. Está lá no capítulo 9 do livro No Mundo Maior, um dos maiores tratados sobre mediunidade, capítulo intitulado Mediunidade. Chico Xavier viveu no futuro da raça, o homem psi. Nós gostaríamos que neste encontro, os nossos irmãos espíritas, companheiros de ideal, dirigentes ou não, passassem a entender que a doutrina espírita se apoia sobre 3 pilares inamovíveis do ponto de vista doutrinário: Jesus Cristo, Allan Kardec e Chico Xavier. Sem demérito para nenhum outro companheiro, para nenhum outro autor encarnado ou desencarnado, para nenhum outro médium que esteja ou que não esteja em atividade. E considero as outras obras como obras auxiliares, que têm sim a sua importância. É claro, a mediunidade não poderia se resumir a Chico Xavier. Kardec deu a primeira palavra, mas não deu a última. Chico avançou, mas a doutrina avançará ainda, com ele próprio, quem sabe, ou com outros que futuramente se corporifiquem, porque a doutrina espírita é dinâmica. Prometeu-nos Jesus, o Consolador, que há de ficar eternamente convosco. Para que a doutrina permaneça eternamente conosco, não pode ser uma doutrina retrógrada, tem que ser uma doutrina de vanguarda. Nós espíritas precisamos entender que não somos os donos da reencarnação, que não somos os donos da mediunidade, que não somos os donos da lei de causa e efeito, que nós não somos os donos da tese da pluralidade dos mundos habitados. Nós precisamos entender que a doutrina espírita cabe principalmente salvaguardar os princípios do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espiritismo é o guardião do Evangelho, porque a reencarnação está no mundo todo, a mediunidade está em toda parte. Nos Estados Unidos da América pratica-se espiritismo com o nome de espiritualismo.
E quando se fala em coisas antidoutrinárias, eu dou sonoras gargalhadas. Porque nós não podemos querer que os outros pensem pela nossa cartilha. Nós não podemos querer que os outros se adaptem a nós. Por este motivo, prezados irmãos, sendo o último orador, suponho, gostaríamos de destacar Chico Xavier como o maior fenômeno mediúnico da história. E justifico: ninguém como Chico Xavier legou à humanidade um acervo espiritual tão rico, porque se fala no médium psicógrafo e se esquece do médium de cura. Chico curava. Se esquece do médium receitista. Não ouvi, infelizmente, aqui, quase não ouvi, a não ser numa cena isolada do nosso oceano, em que o nosso caro Eurípides, jovenzinho, distribuindo as receitas na comunhão espírita cristã. Chico assumiu um compromisso com o espírito de São Luís Gonzaga, que era o mentor, junto a Bezerra de Menezes, do trabalho de receituário homeopático que ele sustentou enquanto teve forças. E nós, eu e Márcia, minha esposa que está presente, que pudemos acompanhar durante alguns anos mais de perto as atividades de Chico Xavier, testemunhamos as curas que aconteciam durante a reunião de psicografia, os espíritos operando, valendo-se da mediunidade e efeitos físicos de Chico Xavier. Chico Xavier foi o maior médium de efeitos físicos de que temos notícia. Era muito comum na comunhão, no grupo espírita da prece, o perfume de rosas, o cheiro de éter, as águas que começavam a borbulhar dentro dos vasilhames, aquela substância leitosa que impregnava dezenas e dezenas de garrafas que ficavam expostas na câmara de passes. Certa vez, eu muito menino, abri a porta e aquele perfume quase me sufocou. Perto de 100 garrafas estavam no chão, todas elas magnetizadas, todas elas transubstanciadas. Chico foi o maior fenômeno mediúnico da história, porque consideramos que o mundo espiritual descerrou os seus véus para a humanidade em 3 momentos que se destacaram dos demais. O primeiro, no dia de Pentecostes, a primeira sessão mediúnica pública, com dezenas e dezenas de médiuns incorporados, fenômeno de xenoglacia, cada qual falando numa língua. Foi a primeira sessão mediúnica coletiva. Depois, novamente o véu se rasgou e tivemos a codificação. Os Espíritos do Senhor, que são as vozes do céu, a ouvirem a voz do seu comando
espalham-se por sobre toda a terra, e a feição de estrelas cadentes. E aqueles fenômenos que começaram em 1848, no dia 31 de março, em Hydesville, se espalharam pela Europa, pelo mundo todo, chegaram inclusive ao Brasil, e nós tivemos a codificação, porque o mundo espiritual nunca se mostrou tão solícito quanto da codificação. E o terceiro maior momento mediúnico da história ocorreu com Chico Xavier. Nós não fazemos ideia do inusitado do fenômeno. Aquele menino de 17 anos de idade, que calçou o seu primeiro par de botinas com 15 anos, presente do padre Sebastião Scarzello, segundo as pesquisas do nosso caro John, estava regando a plantação de alhos. O mundo espiritual se abria, e Augusto dos Anjos vinha conversar com ele. Vinha Cruz e Souza, João de Deus, o próprio Guerra Junqueiro, inicialmente, Antero do Quental, o Parnaso todo o Parnaso, todo o Monte das Musas. Um fenômeno fantástico. Mas, mesmo assim, eu considero Chico Xavier maior fenômeno humano do que fenômeno mediúnico, porque não é o médium que carrega o homem, é o homem que carrega o médium. No dizer do nosso caro doutor Odilon Fernandes, Chico Xavier não teria sido o médium Chico Xavier se não tivesse sido o homem Chico Xavier. A mediunidade é um rótulo. Hoje está tão comum, hoje está tão divulgada, tão difundida, que graças a Deus perdeu o status. Não é mais status ser médium. Antigamente dava fogueira, depois começou a dar status. Quando o mundo espiritual percebeu que estava dando status, vamos vulgarizar, acabaram com a nossa festa. Dezenas e centenas de médiuns em toda parte, que venham. Nós iremos submeter tudo ao crivo da razão. Mediunidade não tem dono, e instituição alguma pode ter médium titular. O médium não é um hierofante, ele não é um oráculo. O médium é Chico Xavier. Eu costumo dizer, é fácil ser médium, difícil é ser Chico Xavier.